Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pati, com mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos trazer alguns exercícios da página 43 e 44, tá bom? Pra gente fazer em sala, tá bom? E nós vamos também fazer aí as correções das atividades de casa junto com vocês na sala de aula virtual, utilizando os exercícios, né, as atividades da página 41 e 42, tá certo? Então, a 41 e a 42 a gente colocou para casa. Vamos corrigir um por um de todos os exercícios que fizemos. Mas agora, nós temos novos desafios e a gente vai continuar com o tema de adição e subtração de frações com o mesmo denominador, tá bom? Bom, aqui, nesse exercício, ele é muito interessante porque diz o seguinte, ó, você vai ligar os pares de frações com o mesmo denominador. Até aqui é fácil. Só que você vai utilizar o lápis com as cores indicadas para as legendas a seguir. Então, eu estou observando que aqui eu tenho o denominador 4. Aqui eu também tenho o denominador 4. Então, obviamente, eu já sei que eu vou ligar essas duas frações. Mas eu preciso saber se eu vou ligar com o lápis verde, com lápis vermelho ou com lápis azul. Afinal de contas, eu vou utilizar o lápis verde se a soma das frações for maior do que o inteiro. Quando é que a soma das frações é maior do que o inteiro? Quando o meu numerador, que é o número que fica em cima, for maior do que o meu denominador, configurando então uma fração imprópria, tá bom? Vou puxar então aqui uma linha na cor vermelha quando a soma das frações for igual ao inteiro, ou seja, quando eu tiver numerador e denominador iguais. Então, a gente vai fazer a soma dos numeradores e ver se vai ficar igual ao denominador. E vou puxar o lápis de cor azul, a linha, né, de cor azul, utilizando esse lápis se a soma das frações for menor do que o inteiro, ou seja, quando o meu numerador for menor do que o meu denominador, ok? Então, aqui vocês vão fazer as somas e vocês vão identificar essas legendas para você me dizer qual é a cor que você vai puxar o lápis. Por exemplo, utilizando aqui 3/4, obviamente eu vou ligar essa fração com o mesmo denominador 4. Então, eu tenho aqui 3/4 mais 1/4. Quanto é 3/4 mais 1/4? Denominadores iguais, eu mantenho. E soma o numerador. 3 mais 1, 4. Então, o resultado ficará 4/4. Ou seja, eu vou puxar de vermelho, porque a soma das frações é igual ao inteiro. Porque 4/4 é a mesma coisa que o inteiro, ok? Então, você vai pensar bem direitinho aqui como que você vai fazer essa atividade. Não é difícil não, né? É tranquilo. Agora, a questão 11. A questão 11 é um problema onde você vai fazer a seguinte soma. Aliás, não é nem soma que a gente vai fazer aqui, né? Ó, preste atenção. Que fração você deve adicionar a 345 milésimos para obter 1030 milésimos? Ó, que fração você deve adicionar a 345 milésimos para obter 1030 milésimos? Por que que a gente não vai utilizar uma soma aqui? Porque se eu tenho 1030 milésimos e eu preciso saber quanto que eu vou adicionar aqui a 345 milésimos, eu faço uma conta de menos, eu faço uma subtração. Eu pego 1030 milésimos e faço menos 345 milésimos. Denominadores iguais, eu mantenho e vou subtrair os numeradores. Aí você coloca o resultado aqui e compõe a sua resposta. Fácil, né? Muito bem. Questão 12. Marcelo percorreu de carro 9/17 de um determinado trajeto. Que fração representa a parte que falta para que ele tenha percorrido todo o trajeto? Aí você me diz, ué, tia, só tem uma fração aqui, como é que eu vou descobrir esse valor? É simples. O denominador, ele é o número 17. Ele compreende as partes do todo. Como é que eu vou fazer o todo? Simples. 17/17. Não é isso? 17 são as partes do todo. Imagine que você compreende todas as partes. Pronto. 17/17 é o todo. E ele já percorreu 9/17. Então, eu vou fazer uma subtração. 17/17 menos
9/17. Aí você tem um resultado e você compõe aqui a sua resposta, ok? Agora aqui, ó, sabendo que esse trajeto tem 850 quilômetros, quantos quilômetros faltam para o Marcelo percorrer? Aqui é uma fração de quantidade. Então, você tem 850 quilômetros e você tem 9/17 que equivale a esses 800 quilômetros, 850 quilômetros. Então, você vai colocar aqui 9/17 de 850 quilômetros. Você pega 850, divide pelo de baixo, que é o 17, multiplica pelo 9, que é o de cima, certo? Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Aí você vai encontrar, então, quantos quilômetros faltam para o Marcelo percorrer, tá bom? Você se lembra de frações de quantidade? É bem fácil, tá? 9/17 de 850, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? Vamos aqui para a questão da página 44, questão 13, né? Diz assim, ó, você vai escrever, você vai inventar um problema que possa ser resolvido pela adição de frações a seguir. Então, eu tenho 7/20 mais 3/20, tá bom? Você vai inventar um problema. Por exemplo, a minha avó fez um bolo de chocolate maravilhoso e me deu, então, aí para eu repartir com a minha irmã. Eu fiquei com 7/20 desse bolo e dei a ela 3/20. Aí você pode colocar quem ficou com a maior parte, ou então você pode colocar qual é o total de partes, eu não sei. Você vai criar aqui um problema utilizando essas frações. Bem simples, né? Aqui você vai fazer a adição e a subtração dessas frações. Lembrando, denominadores iguais, você mantém. Você vai somar ou subtrair os numeradores. Mas a gente tem um caça-palavras hoje, não é? Então, você, depois que fizer a soma e a subtração de todos esses itens, você vai precisar fazer a simplificação desses valores até chegar na sua forma irredutível. O que é simplificar? É dividir. Exemplo, nós temos aqui na letra A 7/15 mais 5/15. Se eu tenho denominadores iguais e vou manter o denominador, então meu denominador é 15. 7 mais 5, 12. Então, eu vou ter 12/15 aqui na letra A, ok? 12/15. Se eu pudesse simplificar 12/15 por 3, eu vou dividir numerador e denominador pelo número 3. Será que eu encontraria a minha fração irredutível? Sim, se eu dividir 12 por 3, eu terei 4. Se eu dividir 15 por 3, eu terei 5. Então, eu vou ter 4/5. 4/5 é a minha fração irredutível. Então, eu venho aqui, ó, no nosso caça-palavras e eu procuro onde está 4/5. 4/5? 4/5? Onde é que está 4/5 aqui? Aqui, ó, 4/5. Tá vendo aqui embaixo, ó? Onde eu tô apontando para você, ó? 4/5. Tá vendo? Toda essa linha aqui é a resposta da letra A. Você entendeu o que é para fazer aqui? Muito bem. Mantém o denominador, adiciona-se somente os numeradores ou subtraem-se somente os numeradores. E depois você simplifica essas frações até chegar na forma irredutível. E depois você vai procurar como se lê essas frações irredutíveis. Os resultados estão todos aqui, tá bom? Então, bons estudos para você. Até daqui a pouquinho, na sala de aula virtual, a gente vai entrar para tirar algumas dúvidas e te ajudar aí com alguma dificuldade. Mas, ó, se concentra que você consegue fazer, porque hoje tá super fácil, tá bom? Um beijo para você e até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Tchau, tchau.